Olá pessoal, vamos então começar a desenvolver aqui, criar o nosso diagrama de classe, que foi o objetivo aí das nossas últimas aulas, mais especificamente nossas duas últimas aulas, e será o objetivo das nossas aulas que virão aí adiante. Bom, inicialmente vou criar aqui um projeto no StarOML, vou colocar uma abordagem default aqui do StarOML. Nós estávamos trabalhando nesse diagrama, no diagrama que seria o diagrama de casos de uso. Agora nós iremos trabalhar no diagrama de modelo, que aí nós iremos trabalhar aqui. A gente tem um main aqui e a gente consegue agora desenvolver todas as nossas classes, nossas associações, de acordo com o que a gente viu na sala de aula. Bom, vou tentar passar o gabarito do que a gente desenvolveu do projeto do banco, que nós já fizemos o diagrama de casos de uso, fizemos a especificação de casos de uso, levantamento dos requisitos, fizemos todo esse processo. E agora a gente vai desenvolver o diagrama aí da UML, o diagrama de classes desse problema. Bom, uma das primeiras abordagens que a gente tem lá nos requisitos é a questão das agências, que o sistema deve permitir que a administradora do banco possa cadastrar agências e cadastre um gerente para essa agência. Falei para vocês que um dos objetivos aí na hora de estar construindo o modelo, na hora de estar construindo o diagrama de classes, é a gente conseguir observar nos requisitos, em toda a documentação que foi gerada, o que a gente vai efetivamente salvar em alguma estratégia de armazenamento. O que vai ser como se fosse uma entidade no meu sistema. Então aí fica claro nesse caso que eu vou ter duas entidades, nesse pequeno caso aí, que seria agência e gerente. Vamos tentar modelar isso. Eu tenho aqui agência, nesse primeiro momento eu vou suprimir os atributos e os métodos. Posteriormente eu vou adicionar esses atributos e métodos no meu modelo. Bom, vou ter agência e aí vamos colocar aqui, por exemplo, gerente. A gente viu que uma agência ela tem um gerente, e um gerente pode gerenciar aí 0 ou uma agência. Por que não pode ser 1 para 1? Porque ao cadastrar a agência eu teria que cadastrar o gerente, mas se eu fosse criar o gerente, eu teria que criar a agência também. Então eu não posso colocar essa obrigatoriedade no lado do gerente, porque senão um iria ficar dependendo do outro, daria uma espécie de um deadlock. Bom, vamos criar uma associação aqui. Vamos criar uma associação, selecionar essa classe para essa classe, e aí a gente consegue estabelecer. Bom, para colocar as cardinalidades, uma agência é gerenciada por um gerente. Então eu seleciono aqui esse lado aqui, clico duas vezes e aí eu consigo colocar a cardinalidade. Uma agência com um cliente. Aí eu venho desse lado, um gerente de 0 ou uma agências. E aí eu clico duas vezes nesse lado, como a gente viu na sala de aula, 0 ou 1. Tenho aí já as cardinalidades dessa minha associação. Bom, fica clara também a relação de uma classe chamada cliente, já que o cliente ele pode se cadastrar, o cliente pode ter conta em banco, o gerente pode cadastrar o cliente, no caso de cadastrar potenciais clientes. Então aqui eu vou ter cliente, e o cliente ele pode abrir conta em banco, pode abrir uma conta bancária. E a gente vê clara essa relação entre cliente e conta bancária. E é o que eu vou fazer aqui, vou criar uma associação entre essas duas classes. Um cliente, no caso, ele pode ter 0 ou mais contas bancárias. Vou fazer essa cardinalidade aqui, 0 ou mais contas bancárias. Uma conta bancária pode ser de 0 ou mais clientes, porque uma conta bancária aceita ter uma conta conjunta. Aqui no caso, eu vou falar que no máximo 2 clientes podem ter uma conta bancária. Eu vou estabelecer assim, pode ser uma conta bancária tem que ser de 1 até 2. E aí eu vou estabelecer essa relação aí, essa associação entre cliente e conta bancária. Um cliente
pode ter 0 ou mais contas bancárias. Uma conta bancária é de um cliente ou 2 clientes, ou seja, estabeleci um mínimo e um máximo. Bom, ficou claro também que lá nos requisitos que uma conta bancária ela é especificamente de uma agência. Então eu tenho aqui uma relação entre conta bancária e uma agência. Então, nova associação, né? Uma conta bancária pode ser, uma conta bancária é obrigatoriamente de uma agência, e uma agência pode ter 0 ou mais contas bancárias. 0 ou mais contas bancárias. Perfeito. Bom, vamos tentar então identificar agora a hierarquia que eu tenho aqui em cliente, né? Que um cliente pode ser pessoa física ou pessoa jurídica, né? De acordo com os requisitos levantados. Aí eu vou criar uma nova classe aqui. Vou criar uma classe, por exemplo, aqui, pessoa física, e vou criar outra classe aqui, chamada pessoa jurídica. Pessoa jurídica. E aí eu tenho uma relação de herança com o cliente, né? Vou utilizar aqui, StarML, esse generalização aqui. E aí seleciono a classe filha para a classe pai, fazendo dessa forma. Da mesma forma eu vou fazer com pessoa física. Perfeito. Eu tenho aí uma hierarquia. É possível também identificar no levantamento de requisitos uma hierarquia também para conta bancária. Essa pode ser ou poupança ou conta corrente. Então vamos estabelecer essa hierarquia aqui, né? Poupança ou corrente. Também fica clara uma associação do tipo herança aqui. Opa, essa não, herança. Eu vou utilizar a generalização. Da mesma forma que eu fiz com pessoa física e pessoa jurídica. No caso de conta corrente, essa conta corrente ainda pode ser de um outro tipo. No caso, ela pode ser uma conta corrente especial. Conta corrente especial é aquela que tem um limite de crédito pré-aprovado. Inclusive, o cliente não há necessidade de ter a aprovação do gerente da agência para poder estar estabelecendo um empréstimo, criando um empréstimo. Então, eu tenho esse tipo, que é uma herança de conta corrente. Né? Então eu tenho especial, que é uma conta corrente, está escrito errado aqui, corrente, e conta corrente é uma conta bancária. Então fica claro aí essa hierarquia aí estabelecida aqui. Bom, perfeito. Fiz a modelagem minha de cliente, né? Estabeleci ela aqui, e eu tenho a minha modelagem de conta bancária. Vou tentar agora adicionar mais algumas especificações que nós estabelecemos lá no levantamento de requisitos. Tá, ok? Por exemplo, uma conta bancária, ao passo que eu tenho um cliente associado a ela, o cliente tem o seu cartão pessoal de movimentação, né? Então, um cartão, né, que seria esse cartão de movimentação, que você pode tirar dinheiro no caixa eletrônico, por exemplo, esse cartão também seria uma classe. Mas como eu vou modelar isso, né? Expliquei isso em sala de aula. Não seria interessante eu colocar, por exemplo, colocar aqui cartão sendo uma associação com conta bancária, porque o cartão não é da conta bancária. Se fosse assim, uma conta bancária teria um único cartão, e não é verdade. O cartão ele é de um cliente, mas é de um cliente de uma conta bancária. Foi aí que eu expliquei o conceito de contas de classe associativa, né? Vou colocar cartão aqui, vou criar uma classe associativa, ou seja, ao passo que eu tenha uma instância de conta bancária associada a um cliente, eu obrigatoriamente tenho que ter uma instância de cartão. Esse é o conceito de classe associativa. Ao ter uma instância associada a outra instância de outra classe, e essas classes terem uma associação entre si, eu posso estar estabelecendo uma classe associativa, garantindo que, ao passo que eu tenho uma instância da primeira classe relacionada, associada a outra instância da segunda classe, eu vou ter também uma instância dessa terceira classe associada a ela. Então aí eu tenho uma classe associativa. Vou utilizar Association Class aqui, selecionar a classe e jogar
onde eu tenho a minha associação. Bom, com isso eu tenho obrigatoriedade de cartão para o par, conta bancária e cliente. Bom, mas se o cliente for, por exemplo, eu posso ter uma conta corrente, ser uma conta conjunta, ter duas pessoas serem donas daquela conta corrente. Bom, eu vou ter dois cartões, porque eu tenho dois clientes se associando a uma conta bancária. Então eu tenho duas instâncias de clientes com a mesma instância de conta bancária. Esse par eu vou gerar. Cliente, conta bancária, um cartão, e outro cliente, conta bancária, um outro cartão. Ou seja, é basicamente o que a gente tem na realidade mesmo, né? Onde a gente tem uma conta conjunta, um esposo, né, com a sua esposa, eu tenho um cartão para cada uma das pessoas envolvidas. Bom, perfeito. A gente viu também que uma conta bancária ela gera para mim movimentações, né? Eu tenho que gerir movimentações. Essas movimentações podem ser do tipo crédito ou débito, um saque, um depósito, etc. Então eu criei uma classe movimentação. E essa classe movimentação eu estabeleci como uma composição da conta bancária, porque ela tem uma relação muito forte, né? Não faz sentido eu ter uma movimentação sem ter uma conta bancária. Então, estou estabelecendo uma relação de composição aí. Bom, tenho isso. Composição, eu também vou estabelecer aqui a sua cardinalidade. Uma conta bancária pode ter 0 ou mais movimentações, e uma movimentação é de uma conta bancária. Eu não haveria necessidade de botar aqui a cardinalidade, porque a composição já trata para mim isso. Mas aqui não há problema nenhum estar estabelecendo isso para fixar as cardinalidades. Bom, a gente viu também que uma conta corrente ela pode ter cheque, né? No caso, só conta corrente, conta poupança não. Conta corrente, conta poupança não pode ter cheque. Conta corrente pode ter cheque. Então eu vou fazer uma associação de cheque, criar uma classe cheque, né? Talonário, poderia ser talonário, cheque, talão de cheque, alguma coisa assim. Melhorar, né? Talão de cheque, vai ficar melhor. E essa associar com a classe conta corrente, porque não iria associar em conta bancária, porque poupança não tem talão de cheque. Aqui no caso movimentação, tanto poupança quanto conta corrente, eu tenho movimentação, mas talão de cheque é uma particularidade só de conta corrente e conta especial. Então vou criar aqui uma associação com conta corrente, onde uma conta corrente pode ter 0 mais talão de cheque, um talão de cheque é de uma conta corrente. Mas com um detalhe, para cheque, talão de cheque existir, eu não tenho que ter essa conta corrente. Então aí eu tenho aí configurada uma associação do tipo agregação. Não é tão forte quanto movimentação, porque o cheque pode coexistir sem que a conta corrente exista, mas há uma relação de dependência aí. Então aí eu vou estar estabelecendo uma agregação, né? E levando em conta todos os outros requisitos que foram explicados dentro de sala de aula. Então eu vou estabelecendo uma agregação aqui. Conta corrente pode ter 0 ou mais talões de cheque. Talão de cheque obrigatoriamente é de uma conta corrente. Não haveria necessidade de botar um aqui, porque eu tenho aqui uma agregação, mas só para a gente fixar os nossos conteúdos aqui. Bom, perfeito. Aqui a gente conseguiu, já consigo delimitar alguns limites do meu sistema, né? Eu vou agora estabelecer que a gente pôde verificar também na nossa visualização os requisitos, que um outro requisito era com relação a débito automático, né? Uma conta bancária pode cadastrar débitos automáticos, e esse débito automático é de um determinado convênio. Então eu tenho aí uma outra relação com conta bancária, que é a relação débito automático. Eu vou criar uma classe débito automático e vou relacioná-la com conta bancária. Antes disso, eu vou colocar aqui o convênio, que um débito automático tem que ser de um convênio. Como por exemplo, né, eu vou estabelecer o débito automático da minha conta de luz, da Energisa. O banco tem que ter um convênio com a Energisa para que isso aconteça. Então deve ser cadastrado antes.
Então, vamos ver qual é a associação de débito automático com convênio. Um débito automático é obrigatoriamente de um convênio. Então, tem cardinalidade 1. E um convênio pode ter 0 ou mais débitos automáticos. Perfeito. Conta bancária. Aqui, então, tem uma relação com conta bancária. Se não fosse possível cadastrar um débito automático em conta poupança, eu iria fazer essa relação diretamente com conta corrente. Mas nesse caso, uma conta poupança se justifica ela poder cadastrar um débito automático, não teria problema nenhum. Eu vou criar uma relação aqui. E essa relação também é do tipo agregação. Por quê? Eu tenho uma clara dependência aí do débito automático para com a conta bancária. Então, eu vou estar estabelecendo dessa forma. Uma conta bancária pode ter 0 ou mais débitos automáticos cadastrados. Um débito automático é de uma conta bancária. Perfeito. Estabelecemos aí mais alguns requisitos. Bom, a gente viu também que o cliente ele pode solicitar empréstimo, mas havia uma obrigatoriedade do cliente, nesse requisito do empréstimo ser de uma conta bancária, ou seja, o cliente depende da sua conta bancária para estar estabelecendo o empréstimo. Então isso ficou claro, né, pelos requisitos, que eu tenho aí uma classe também empréstimo. Classe empréstimo e vou ter também, a gente verificou isso, para mim eu tenho que ter alguma forma de poder verificar o pagamento das parcelas do empréstimo. E aí eu vou estabelecer aqui parcela empréstimo, para mim poder estar controlando todos os meus pagamentos, né? Então o empréstimo eu vou associar aqui com conta bancária, e empréstimo vai ser também uma agregação, ou seja, empréstimo depende da conta bancária, é uma relação do tipo todo-parte, conforme eu expliquei em sala de aula. Bom, uma conta bancária pode fazer 0 ou mais empréstimos, né? Eu não tenho a obrigatoriedade, mas um empréstimo é obrigatoriamente de uma conta bancária. Perfeito. E aí eu tenho uma relação com parcela empréstimo. O empréstimo é formado de parcelas, né? Peguei R$1.000, vou pagar, por exemplo, 10 parcelas de R$105. Tem os juros e o valor que eu for pagar. Então é isso daí, o empréstimo, a parcela de empréstimo vai formar o empréstimo propriamente dito, né? Para o cliente poder pagar as suas parcelas. Então aí eu tenho clara aí uma relação de composição, onde parcela e empréstimo forma empréstimo, né? Então um empréstimo pode ter 0 ou mais parcelas, não se justifica, né, ter menos que isso. 0 ou mais, de repente não tem nenhuma parcela, mas seria interessante que tivesse, mas eu não vou colocar essa obrigatoriedade. E uma parcela é obrigatoriamente de um empréstimo. Perfeito. Conseguimos modelar aí a questão de empréstimos, então. Vamos ver então agora a questão de seguro de vida. A gente viu claramente que um cliente pode solicitar um seguro de vida. E nos requisitos também estava claro que o cliente não precisa ter uma conta bancária para solicitar um seguro de vida. O cliente, sem ter a conta bancária, ele pode, nesse caso, ter o seguro de vida. Seguro, então, vai ser uma classe também, né? Classe seguro. E vou ter também, para o cara poder pagar o seguro, as parcelas seguros, ou seja, é o mesmo esquema do parcela empréstimo. Vou criar aqui uma classe parcela seguro. E a gente viu também que o seguro tem que ser obrigatoriamente de um tipo. Seguro de vida, seguro para casa, seguro de automóvel. Então vou colocar aqui tipo seguro. Perfeito, vamos tentar estabelecer as relações aqui. Então vamos fazer primeiro aqui, é mais fácil, que é uma associação simples. O seguro é de um tipo, obrigatoriamente de um tipo. E um tipo de seguro podem servir 0 ou mais seguros, né? Foi o que a gente conseguiu verificar aí nos requisitos e todo o trabalho de levantamento que a gente tem feito aí nos últimos dias. Bom, um seguro é de um cliente, não é de uma conta bancária, é de um cliente.
E também é uma relação do tipo de dependência, uma relação todo parte. Por quê? Eu dependo do cliente para que o seguro exista. Então aí eu tenho aí clara também uma relação de agregação, onde um cliente pode fazer 0 ou mais seguros, e um seguro é obrigatoriamente de um cliente. E com relação a parcelas seguros, eu tenho a mesma relação com o empréstimo, que vai ser também uma composição, onde um seguro pode ter 0 ou mais parcelas, e uma parcela é de um seguro. Perfeito, ótimo. Conseguimos modelar então aí a relação de seguros. Ficou faltando aí, a única coisa que ficou faltando é a relação com cartões de crédito, que aí tem alguns detalhezinhos que eu adicionei a mais para ter uma veracidade um pouco maior, né? Vou estar modelando, vou salvar isso em algum lugar aqui. Vamos salvar aqui, por exemplo, como banco.ml. Depois vou disponibilizar esse arquivo para vocês. E vamos tentar modelar aqui a minha relação entre cartão de crédito, né? Vamos tentar estabelecer justamente essa relação. Bom, primeira coisa que eu tenho uma classe cartão de crédito, e ela vai ser relacionada com cliente, não conta bancária. Não é obrigatório ter conta bancária para ter cartão de crédito. Então eu vou estar, que é o mesmo esquema do seguro, né? Cartão crédito. E aí eu tenho uma relação clara entre cliente e cartão de crédito. E essa daí vai ser também, da mesma forma que seguro, uma agregação, porque eu tenho uma relação todo parte, né? Onde um cliente pode ter 0 ou mais cartões de crédito, e um cartão de crédito é obrigatoriamente de um cliente. Bom, nesse modelo nosso mini mundo, a gente não tem a relação que o cartão de crédito pode ter dependentes ou cartões adicionais, não tem isso, né? No nosso mini mundo a gente estabeleceu, um cliente pode pedir 0 ou mais cartão de crédito, o cartão de crédito é obrigatoriamente de um único cliente. Bom, e a gente viu que o cartão de crédito ele é de uma operadora, né? No caso, operadora ou bandeira, como eu chamei, que no caso eu vou colocar como sendo uma operadora de cartões de crédito, como Visa, Mastercard. Mas entendam isso como fosse a bandeira do cartão em si, como a Visa, Mastercard, American Express, entre outros aí. E eu tenho uma associação clara. Um cartão ele é de uma operadora, e uma operadora pode ter 0 ou mais cartões, né? Pode estar fornecendo 0 ou mais cartões de crédito. Perfeito. A gente tem questão aí agora de fatura, que o sistema deve, né, gerir as faturas de cartão de crédito. Quando alguém efetua uma compra, é gerada uma entrada na fatura do cartão de crédito para depois o banco poder cobrar o cliente, né? E a gente vai tentar estabelecer isso. Vamos criar aqui uma classe fatura. E essa classe fatura é uma agregação do cartão de crédito, porque a fatura é um cartão de crédito. Vou criar aqui uma agregação, né, onde o cartão de crédito pode ter 0 ou mais faturas. 0 quando o cartão é novo, né, lógico. E uma fatura é de um cartão de crédito. Perfeito. Aí a gente consegue estabelecer essa relação. E fica claro que a fatura ela é gerada a partir de uma compra, né? A partir quando o cliente usa o seu cartão de crédito. Fica claro isso, né? Inclusive é um requisito funcional, permitir que o cliente faça compras com o seu cartão de crédito. Então aí eu vou criar uma classe compras também, classe compra, e vou relacionar ela com fatura. Concordam comigo que eu tenho uma relação de composição aqui? Uma fatura é composta de compras, uma relação todo parte, né? Fica claro isso para mim, né? Que eu tenho essa relação. Então aí eu poderia ter isso. Uma fatura é composta de compras, né? Onde uma fatura poderia ter 0 ou mais compras, e uma compra é de uma fatura. Observem que essa é uma visão de modelagem, né? Como eu expliquei em sala de aula, não quer dizer que essa é a modelagem mais correta, poderiam ter outras modelagens, tá ok? Bom,
E a gente viu também que o estabelecimento que aceite o cartão de crédito tem que estar registrado também. Então aí eu vou ter também uma tabela aqui, uma classe, seria estabelecimento, onde eu vou prover a seguinte associação. Uma compra, obrigatoriamente, é de um estabelecimento. E um estabelecimento pode ter, aí no caso, 0 ou mais compras, né? E que vai gerar essa minha fatura, toda essa minha fatura. Perfeito? Bom, ótimo então. Vamos lá então. E aí o cliente pode efetuar o pagamento da sua fatura. E o pagamento da fatura também vou tratar como sendo uma outra classe. Pagamento, que vai ser uma classe agregada à minha fatura. Por que vai ser agregada? Porque o pagamento não quer dizer que eu pago a fatura, eu posso pagar o valor mínimo da fatura. Então aí eu vou agregar. Vários pagamentos formam o pagamento de uma fatura. Vou estar modelando assim dessa forma. Onde uma fatura eu posso ter 0 ou mais pagamentos, né, como eu disse para vocês. E um pagamento é obrigatoriamente de uma fatura. Bom, com esses dados aqui a gente consegue estar modelando o nosso sistema. E com um detalhe que eu gostaria de apresentar para vocês aqui. Eu posso dividir esse meu sistema, ou seja, foram 20 requisitos que a gente conseguiu analisar. Posso estar dividindo esse sistema em vários subsistemas. E aí utilizando o conceito de UML em cores que eu apresentei para vocês. Por exemplo, aqui, fica claro aqui eu tenho um sistema de agências. Vou selecionar as minhas classes agências. Vou selecionar essas duas, clico com o botão direito, Format, Fill Color. Posso colocar uma cor aqui para minha agência. Vou colocar cinza. Fica claro também um subsistema com relação à conta bancária, que compreende conta bancária, movimentação, talão de cheque, conta corrente, conta especial, conta poupança e cartão. Vou colocar uma outra cor aqui, ó. Vamos colocar Fill Color. Vou colocar, por exemplo, amarelo para essas classes. Fica claro também um subsistema chamado empréstimo, né? Vamos colocar uma cor para ele também, para a gente conseguir visualizar em cores diferentes. Vou colocar aqui, por exemplo, um vermelho para ele. Outro subsistema chamado débito automático, também é claro esse subsistema. Vou colocar Fill Color aqui. Vamos colocar, por exemplo, um verde para ele. Tá? Fica claro um sistema aqui onde eu tenho o cliente, que está sendo utilizado por vários outros sistemas, outros subsistemas. Então eu vou colocar essas classes como classes brancas aqui. Eu tenho um subsistema seguro, fica claro isso também. Vamos botar aqui uma outra cor aqui para ele também. E fica claro subsistemas de cartão de crédito. Vamos colocar uma outra cor para cartão de crédito aqui também. Por exemplo, esse laranja aqui. Bom, pessoal, a visualização das classes e os subsistemas em cores facilita muito mais o entendimento. Tenho certeza que vocês viram as classes iniciais, tiveram um entendimento e agora vocês estão vendo um outro entendimento. O objetivo maior da UML em cores é o objetivo máximo daquele método de classificação e ordenação chamado Bubble Sort, o método da bolha, ou seja, dividir para conquistar. Então ele tenta dividir todo o meu subsistema para que eu consiga facilitar o entendimento e conquistar o entendimento completo do meu subsistema, dos meus subsistemas e sistemas. Então, ou seja, eu tendo um entendimento muito bom de empréstimo, eu consigo agregar mais valor à minha modelagem, eu consigo depois apresentar nos próximos diagramas, eu consigo apresentar mais detalhes, eu consigo estar vislumbrando como programar isso melhor e de repente verificar se tem algum erro na minha modelagem ou não. Consigo estar identificando e analisando melhor com as cores divididas e dividindo os subsistemas. Vou estar disponibilizando para vocês um texto explicando essas questões. Vai estar disponível no Pandora para vocês. Espero que vocês aproveitem isso. O diagrama de classes é considerado o diagrama mais importante de toda a UML. É com ele que eu vou estar desenvolvendo os meus sistemas, que eu vou estar efetivamente construindo os meus sistemas, programando os meus sistemas. Tanto que a gente vai exportar
esse diagrama de classe para gerar código-fonte Java, gerando automaticamente aí pela ferramenta StarUML faz isso. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido. A videoaula ficou um pouco grande, pouco mais de 30 minutos, mas espero que tenha ficado um pouco claro, mais claro do que a gente pôde ver com mais detalhes dentro de sala de aula nessas últimas 2 aulas, mas que vocês possam estar armazenando esse conhecimento aí para as avaliações da vida e as avaliações que nós iremos ter na nossa disciplina. Um abraço a todos.